Agora iniciaremos uma série de 3 aulas que vão abordar um dos grandes enigmas da teologia, um dos grandes paradoxos que nós temos quando falamos de Deus. Eu me refiro àquilo que, no decorrer dos séculos, a teologia tem chamado de Trindade. A Trindade tem sido, ao longo da história, um grande desafio. Por quê? Porque quando falamos em Trindade, nós estamos falando do Deus triuno, ou seja, Deus que é, primeiramente e acima de tudo, um. Nós cremos em um só Deus. E, ao mesmo tempo, é um Deus que se revela dentro de uma pluralidade. O Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vamos, então, iniciar uma série de 3 aulas tratando sobre este tema e faremos isso tomando por base aquele documento do qual fizemos menção há algumas aulas atrás, quando nos referimos à Confissão de Fé de Westminster. E mais uma vez explicamos a razão que nos leva a tomar esse ponto de partida. Porque naquele documento, escrito no século XVII, nós temos um resumo, um bom resumo daquilo que foi o pensamento cristão durante todos esses séculos. Então, nós já falamos sobre a Confissão de Fé, falamos que ela mesmo diz que não é uma norma de fé, é apenas a opinião, o estudo de um grupo, mas é um ponto de partida muito interessante para nós tratarmos deste tema. Então nós vamos estar falando a respeito de Trindade, ou a respeito do Deus triuno, tomando por base a Confissão de Fé. E nós vamos nessa aula abordarmos 3 aspectos importantes. Primeiramente, Deus como sendo um Deus triuno. Vamos falar também sobre a grandeza de Deus e, finalmente, estaremos abordando acerca do amor de Deus. E faremos isso à luz daquilo que o texto da Confissão de Fé coloca diante de nós. Então, hoje, nós estamos iniciando uma série de aulas, de 3 aulas especificamente, nas quais estaremos abordando o tema Trindade, ou seja, o Deus triuno. Falar sobre o Deus triuno significa falar da imensidão de Deus. Deus é um Deus infinito. Deus é um Deus cuja grandeza nos é impossível de captar com as nossas palavras. Deus ele vai muito além. Vocês se lembram daquele exemplo que eu dei anteriormente, comparando a nossa mente a um pequeno dispositivo, a um pequeno pendrive e a um computador. E falamos que tentar entender Deus é como se nós quiséssemos colocar todas as informações de todos os computadores do mundo em um pequeno CD ou em um pequeno dispositivo. Ou seja, Deus ele vai muito além daquilo que nós conseguimos imaginar. Nós não temos espaço na nossa mente nem sequer para saber quantas estrelas existem no universo. Os cientistas discutem e não sabem com precisão quantas galáxias. Não sabem quantas galáxias existem no universo, e se perguntarmos quantas estrelas existem apenas na nossa galáxia, conhecida como Via Láctea, eles não vão saber. Deus ele é muito maior. Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Quando eu falo do universo, das galáxias, eu não quero trazer aí à sua mente toda essa discussão que às vezes nós vemos hoje nos documentários sobre a possibilidade de vida em outro planeta. Na verdade, nós sabemos que tudo isso é mais uma tentativa de tirar a atenção do homem do Criador. Sim, na verdade, o universo é imenso, é enorme, nós não conseguimos entender.
E por que Deus criou um universo tão grande? Para falar de si mesmo, para falar da sua grandeza. Então, se eu não tenho a capacidade sequer de saber a quantidade de estrelas que existem no universo, como é que eu vou querer compreender aquele que chama cada uma delas pelo seu nome? Como é que eu vou tentar compreender a grandeza daquele que é o Criador? Deus é maravilhoso, grande e ao mesmo tempo Ele é um Deus relacional. Vamos neste momento ouvirmos a leitura do primeiro parágrafo da Confissão de Fé que nos fala de Deus e da Santíssima Trindade. Há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro remunerador dos que o buscam e, contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Esta é a primeira afirmação que acabamos de ouvir. Há um só Deus, vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Deus, Ele é único. Deus é um Deus triuno. O que significa isso? Significa dizer que Deus, Ele é único em seu ser, mas em seu ser há uma pluralidade que nos foi revelada como sendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas não são três deuses, nem formam uma equipe de deuses. É um Deus apenas que subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Você está achando complicado? Difícil de entender? Então fique tranquilo que você não é o único. No início da história da igreja, quando os nossos irmãos e os chamados pais da igreja, os primeiros líderes, começaram a discutir nos primeiros concílios, Concílio de Nicéia, Calcedônia, enfim, as questões envolvendo a natureza divina de Cristo, eles se depararam com essa questão, a questão da Trindade. Porque veja bem, até aquele momento, na mente, digamos assim, dos judeus tradicionais, estava ali presente aquela imagem, aquela concepção de um Deus único. Um Deus que haveria de enviar o Messias, etc. À luz do Novo Testamento, evidentemente, nós conseguimos enxergar claramente a presença do Filho de Jesus Cristo no Antigo Testamento, conseguimos enxergar a presença do Espírito Santo, e logo no início, já em Gênesis, nós conseguimos ver esse aspecto plural, quando Deus, Ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Evidentemente que aqueles linguistas, estudiosos da língua hebraica que não creem na Trindade, eles vão tentar encontrar alguma outra maneira de explicar aquela afirmação. Mas nós vemos claramente, já no Antigo Testamento, a presença da Trindade. Mas veja só o grande desafio que foi pensar a divindade de Cristo. Na próxima matéria, nós vamos ter mais 28 aulas falando sobre Jesus, sobre a Cristologia, Deus o Filho. Mas agora eu quero apenas fazer menção a isso, para você entender o desdobramento histórico dessa questão. Como que aqueles homens, eles podiam crer, e como que a igreja do
dos primeiros séculos, naquele início de caminhada, podia crer que aquele homem que eles conheceram, carpinteiro, e que depois esteve caminhando e fez milagres e morreu na cruz, etc. Como entender que agora ele é Deus? E se ele é Deus, como de fato eles criam e como de fato é, se Jesus é Deus, se Jesus é o Verbo que se fez carne, como que nós vamos entender agora então esse relacionamento dele e do Pai? Veja só, e depois nós temos ainda em Atos, quando vem o Espírito Santo, o que eu quero colocar é que não é uma situação fácil, né? E eu diria, não é uma questão até possível de ser resolvida de uma forma lógica e filosófica. É por isso que nós gastamos aquela aula, quando falamos do método, falando que nós não conseguimos fazer teologia com base na lógica. Porque Deus ele é muito maior do que a nossa lógica, a nossa capacidade de somar 1 mais 1 e ver que é igual a 2. Deus é muito maior do que isso. Por outro lado, o nosso conhecimento de Deus envolve relacionamento. É o nosso relacionamento. Então, historicamente, esse tem sido um dos maiores paradoxos para a teologia. Compreender como que Deus, ele é um e, ao mesmo tempo, como Deus se revela em 3 pessoas. Se revela como Pai, como Filho e na pessoa do Espírito Santo. Agostinho, um teólogo famoso, Agostinho de Hipona, também conhecido como Santo Agostinho em outros meios, Agostinho ele foi um dos teólogos que investiu naquele início da chamada Igreja Antiga, investiu mais energia pensando e escrevendo acerca da Trindade. E conta a história que determinado dia, ele caminhando pela praia, né, como temos aqui ao fundo, caminhando pela praia, olhou o mar na sua vastidão e de repente ele viu algo curioso. Ele viu uma criança, uma pequena criança, pegando com uma conchinha, uma concha, né, dessas que você encontra no mar. A criança buscava a água do mar e corria para a praia e jogava num pequeno buraco. Voltava para lá, pegava a água com aquela conchinha e punha dentro daquele pequeno buraco. E diz a história que Agostinho, ele se aproximou da criança e perguntou: o que você está fazendo? E ela disse: olha, está vendo? Vou pegar toda aquela água lá e vou colocar nesse pequeno buraco. E no início, Agostinho começou a achar assim tão inocente, né? Tão tola a iniciativa daquela criança, quando ele de repente se dá conta de que era exatamente isto que ele estava procurando fazer. Ele estava querendo abarcar a grandeza desse oceano imenso que é Deus para colocar na sua própria mente. Então, se você tem dificuldade em compreender essas coisas, entenda que nós não estamos sós. A Trindade, ela é esse ensino bíblico a respeito do Deus triuno, na verdade, é um dos grandes desafios que nós temos para a nossa fé. Mas é importante nós destacarmos 2 aspectos. Primeiramente, que Deus é um só, e Ele é um Deus vivo, verdadeiro e infinito. Deus é um Deus vivo. Ele não gasta tempo tentando convencer as pessoas da sua existência. Deus ele está a cada momento se revelando a nós através das obras da sua criação. E uma coisa maravilhosa é que Deus ele nos criou exatamente para poder se revelar a nós. Então Deus é um Deus que podemos conhecer. Alguém usou a palavra conhecível. Deus é um Deus conhecível, ou seja, nós podemos conhecer Deus. E por que nós podemos conhecer Deus? Podemos conhecer Deus porque Deus assim deseja. Deus deseja ser
conhecido. Vamos lembrar também aquela diferença que nós fizemos, né? Ou seja, tem dois tipos de conhecimento. Tem esse uso moderno da palavra, que nós usamos para conhecimento, no sentido de ter informações a respeito de Deus na nossa mente. E há também o sentido bíblico, o sentido no qual o Antigo Testamento aborda o nosso relacionamento com Deus, que é exatamente relacionamento. Conhecer Deus é nos relacionarmos com Deus. Então nós podemos conhecer Deus. Deus nos criou para que nós o conhecêssemos. Primeiramente, nos relacionando, mas Ele também, através da revelação, que nós veremos nas aulas mais adiante, neste mesmo curso, através das obras da revelação, da criação, da providência, através de Jesus, através da Bíblia, Deus também nos possibilita conhecer informações, termos informações sobre Ele. E é por isso que nós, à luz daquilo que Ele nos revela, nós sabemos que Ele é um só. A Bíblia fala nisso, há um só Deus. Ele é o Alfa e o Ômega. A Bíblia nos fala de um só Deus. Nós não somos politeístas, nós somos monoteístas. Nós cremos em um só Deus. É assim que Ele nos revela. Mas esse Deus que é um só é ao mesmo tempo Pai, Filho, Espírito Santo, três pessoas distintas. Nós podemos conhecer informações. Então, por um lado, Deus pode ser conhecido, mas, por outro lado, Deus ele é um Deus incompreensível. Incompreensível. O que significa compreender alguma coisa? Compreender significa você ter todas as informações sobre um determinado tema, sobre um determinado assunto. Você tem todas as informações sobre aquilo e você consegue compreender, você consegue fazer todas as conexões, você consegue entender completamente. Nesse sentido, nós sempre vamos estar diante de um Deus incompreensível. Paulo, ele, quando compreende a grandeza de Deus, ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria de Deus, quão insondáveis são seus caminhos, inescrutáveis são os seus juízos. Quem, pois, conheceu a mente do nosso Senhor? Ou quem deu alguma coisa a Ele para que depois possa exigir algo de volta? Porque dele, por Ele e por meio dele são todas as coisas. O próprio Deus nos diz: olha, assim como o céu está acima da terra, assim são os meus pensamentos acima dos vossos pensamentos. Que coisa maravilhosa saber que viveremos a eternidade em plena comunhão com Deus, em pleno relacionamento com o Pai, e a eternidade, que é algo infinito, ainda vai ser pouco para conhecermos Deus na sua grandeza. E é por isso então que quando falamos sobre a Trindade, quando falamos sobre o Deus triuno, precisamos ter isso em mente. Deus, ele é um Deus que podemos conhecer, mas ele é um Deus que está muito além da nossa compreensão. Mas mesmo assim, é um Deus que está tão próximo que nos permite nos relacionarmos com Ele. Continuando a nossa análise do texto que nós lemos no início da nossa aula, vamos pensar um pouquinho agora sobre a grandeza de Deus. E nós podemos ver no texto, Ele, ou seja, Deus é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões, é imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta
e imutável. Com base no texto que nós lemos no início da aula, vamos pensar um pouquinho agora a respeito da grandeza de Deus. O texto nos diz que Deus, ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões, imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre, absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. Embora o nosso foco seja em Deus, o Pai, nós devemos ter em mente que tudo aquilo que nós estamos falando aqui diz respeito não apenas ao Pai, mas diz respeito também ao Filho, diz respeito também ao Espírito Santo. Em outras palavras, onipotente, onipresente, onisciente, por exemplo, são atributos não apenas do Pai, mas são atributos também do Filho, são também atributos do Espírito Santo. Em certo sentido, tudo aquilo que nós ouvimos falar a respeito do Pai também se aplica ao Filho e ao Espírito Santo. E muito daquilo que nós ouvimos falar a respeito do Filho também se aplica ao Pai e ao Espírito Santo. E muito daquilo que nós ouvimos sobre o Espírito Santo também se aplica ao Filho e ao Pai. E nós vamos estar vendo isto nas matérias seguintes, quando estaremos vendo a matéria Deus, o Filho, e posteriormente Deus, o Pai. Mas no momento, quando nós estamos falando do Deus triuno, é importante começar a exercitar isso na nossa mente. Entender que nós temos um Deus apenas, que ao mesmo tempo é Pai, Filho e Espírito Santo. E quando nós lemos aqui essa pequena porção, ela nos fala sobre a grandeza de Deus. Deus, primeiramente, é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. Eu sei que nós poderíamos gastar não 3, mas poderíamos gastar 30, talvez 300 aulas falando apenas sobre essa temática. Mas nós estamos aqui apenas fazendo uma aula introdutória, ajudando você a começar a pensar sobre esses assuntos tão grandes. Quando nós falamos que Deus ele é espírito puro, Deus ele não possui corpo. A palavra de Deus, no Antigo Testamento, nós temos várias expressões que nós podemos chamá-las de antropomórficas. Antropomórficas. Antropo significa homem e vem também a outra palavra grega, morphos, que é forma. Então, uma linguagem antropomórfica significa usar expressões, figuras humanas para nos referirmos a Deus, ao Deus grande, ao Deus infinito. Então, no Antigo Testamento nós temos estes exemplos de linguagem antropomórfica. Quando fala da mão de Deus, eis que a mão, o braço de Deus não está encolhido para que não possa salvar e não possa agir, mas são os nossos pecados que fazem uma separação entre nós e Deus. A Bíblia fala dos olhos de Deus, né? Diz que os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Fala que os ouvidos de Deus estão atentos. Mas isto não significa que o Deus triuno ele tenha um corpo. Ele tenha um corpo. Há uma passagem que diz que Deus ele nos acolhe debaixo das suas asas. Então, se nós formos interpretar literalmente essas passagens, nós acabaremos concluindo que Deus, além de ter um corpo, tem asas. Mas, na verdade, todas essas expressões, elas são uma maneira de Deus se referir a nós, tentando, procurando, explicar, falar conosco de uma forma que nós fôssemos capazes de compreender.
O que Deus faz conosco na Bíblia, quando Ele usa esta linguagem antropomórfica, é mais ou menos aquilo que o pai faz com o seu filho ainda tão criança, quando o pai procura fazer a criança entender algumas coisas que talvez sejam complicadas demais para a sua idade. Quando estivermos falando sobre a pessoa de Jesus, aí nós estaremos tratando de um outro grande paradoxo, um outro grande mistério, que é a questão das duas naturezas de Cristo. Mas isso nós vamos tratar posteriormente, falando sobre como que Jesus, ele permanece sendo Deus, Espírito perfeito, como diz aqui, invisível, puríssimo, etc. E ao mesmo tempo, ele assume uma outra natureza, que é a natureza humana. Mais um mistério, né? E tentar entender essa questão também é tentar colocar o oceano dentro da mente. É por isso que, anteriormente, quando falávamos de método e nas aulas iniciais, nós falamos sobre paradoxo, que é aquela questão de você ter duas verdades que são bíblicas, mas que você nem sempre consegue, e a maioria das vezes você não consegue encaixar, ver como que uma coisa pode estar conectada com a outra. Mas são verdades que a Bíblia nos revela. Então, Deus, ele é um espírito puro, ele é um espírito invisível, ele é imutável e imenso, eterno. Com relação à palavra imutável, nós precisamos compreender aqui um aspecto muito importante. Falar que Deus é imutável não significa falar que Deus é um Deus como os antigos gregos criam em Deus como sendo um Deus estático, um Deus parado, um Deus quieto, um Deus que não se move. Não. Deus, ele é imutável no seu ser. Ele é imutável no seu caráter. Porque Deus, ele é perfeito. Então, ele nunca vai deixar de ser perfeito, ele nunca vai se tornar menos do que ele é, porque ele é perfeito. E ele nunca vai se tornar mais. Por quê? Porque não tem esse mais, ele é perfeito. Nós não temos como compreender isso. Então é nesse sentido que Deus, ele é imutável no seu caráter. Ele é bom, vai continuar sendo bom. Ele é justo, será eternamente justo. Nesse sentido, ele é imutável. Ele é imutável no seu caráter, mas só que, por outro lado, Deus, ele é um Deus dinâmico em suas ações. E esse é um aspecto que os irmãos aqui que escreveram esse texto, eles não abordam. E é por isso que eu gosto que eles próprios colocaram, olha, isso aqui não é regra de fé e prática, a regra de fé e prática é a Bíblia. Através da Bíblia, cada um de nós vamos poder descobrir muito mais coisas sobre Deus. Então Deus, ele é imutável no sentido de que o seu caráter não muda, mas Deus, ele é dinâmico nas suas ações. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós não vemos um Deus parado. Pelo contrário, nós vemos um Deus que é puro movimento, um Deus que se relaciona, um Deus que se ira, um Deus que ama. E é por isso que o centro da história de Deus, do relacionamento com Deus e o homem, é exatamente a cruz, a paixão de Cristo, Jesus morrendo na cruz, derramando o seu sangue por amor de nós. E aí você vê então a grandeza desse Deus maravilhoso, a grandeza de Deus. Um Deus que no seu caráter ele permanece o mesmo, mas ele é dinâmico nas suas ações. Nós, mais adiante, nós vamos ter uma aula onde nós vamos estar tratando sobre os atributos de Deus. E aqui vamos apenas mencioná-los, né? Onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto. Ou seja, Deus é o único Deus, o único ser realmente livre, que não depende de nada além dele mesmo para ser quem ele é, que é Deus. E nós vamos ter a aula, então, vamos ter o momento apropriado para voltarmos
aqui a esses pontos e tratarmos acerca dos atributos de Deus. Mas nesse momento é importante ter em mente que Deus é um Deus grandioso. E esse Deus que é grandioso é apenas um Deus. E esse Deus que é também, ao mesmo tempo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas distintas, iguais em poder, honra e glória. Deus é um Deus grandioso. Eu sei que às vezes você se sente tão pequeno, eu mesmo, às vezes me sinto tão pequeno diante da vida, mas uma coisa tenho aprendido através da palavra de Deus. A nossa vida, ela se torna grandiosa. Você é capaz de fazer grandes coisas a partir do momento em que a sua vida esteja vinculada a Deus. A partir do momento que Deus começa a dirigir a sua vida. A partir do momento em que você começa a buscar o caminho da cruz, que é crucificar o seu eu, morrer para si mesmo e começa a viver para Deus, então, você que hoje se sente tão pequeno, tão ilimitado, você vai sentir a grandeza de Deus fluindo em você. Não para fazer de você uma pessoa famosa e essas coisas todas que a gente vê por aí, que valor nenhum tem. Mas Deus vai usar você para fazer as grandes coisas, silenciosas às vezes, grandes coisas que às vezes passam desapercebidas, mas que são preciosas ao coração de Deus. Como é maravilhoso podermos pensar em Deus, falar a respeito de Deus. E como é bom podermos falar de Deus de uma forma responsável. É por isso que quando estamos aqui tratando desse assunto, se você lembrar do método teológico que nós já tratamos nas aulas anteriores, você vai perceber que o que nós estamos fazendo aqui é aplicando um pouco daquilo que nós chamamos do aspecto reprodutivo da teologia. Ou seja, ter a humildade de entender que nós não somos os primeiros a conhecer a Deus ou os primeiros a termos acesso a Ele. Mas fazemos parte aí de uma história, de uma caminhada. E é por isso que nós estamos falando a respeito deste tema, que é o Deus triuno, partindo do texto que foi lido no início da aula. E nesse momento queremos destacar então um aspecto precioso que é o amor de Deus. O amor de Deus. O texto diz: Deus é cheio de amor, é gracioso, é misericordioso, é longânimo, muito bondoso e verdadeiro remunerador dos que o buscam, e contudo justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Deus, Ele é um Deus que se revela como um Deus amoroso. Deus, Ele é amor. Agora, nós vamos, como já falamos há pouco, vamos estar tratando de cada um desses aspectos aqui, a longanimidade, a bondade, etc., de uma forma um pouquinho mais específica e detalhada quando estivermos falando sobre os atributos de Deus. Mas, nesse momento, eu gostaria de pensar sobre o amor de Deus e, novamente, trazer à sua memória o fato de que nós estamos falando acerca de um Deus triuno. Então, o amor não é apenas do Pai, o amor não é apenas do Filho, o amor não é apenas do Espírito Santo, o amor é de Deus, esse Deus que é único, esse Deus que é triuno. Algumas pessoas, eu já tive a oportunidade de presenciar isso, falam às vezes do Pai como sendo um ser severo e fala do Filho como sendo um ser mais amoroso.
e falam do Espírito Santo como um ser mais sensível. E esses são alguns enganos da mente. E quando nós compreendemos esse aspecto da triunidade de Deus, nós entendemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem essas características. São justos. A justiça, a ira sobre o pecado, essas ações, elas envolvem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O amor também envolve o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essa sensibilidade para nos conhecer, para se relacionar conosco, também é algo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E embora estejamos constantemente falando de 3 pessoas, usando a linguagem teológica tradicional, ou seja, estamos falando de 3 pessoas, nós estamos falando de um só Deus. Agora vamos pensar no amor de Deus. O amor de Deus permeia todas as suas ações. O amor de Deus faz com que Deus seja gracioso, misericordioso, longânimo, bondoso e assim por diante. O amor de Deus caracteriza todos os seus atributos. E isso é interessante, vamos pensar em 2 atributos. Vamos pensar aqui na santidade. Mais adiante falaremos sobre isso, mas agora, a santidade. A santidade de Deus é amorosa. E o amor de Deus é santo. Então, esse amor que é santo e essa santidade que é amorosa, ela é a base para todas as ações de Deus. Deus é um Deus de graça, gracioso. Por quê? Ele é amoroso e santo. Ele é misericordioso, ele tem misericórdia, ele é capaz de compadecer-se de você, ele é capaz de ter compaixão, de sentir a nossa dor por menor que sejamos, porque ele é amoroso e ele é santo. Deus também ele é longânimo, ele tem paciência conosco. Por quê? Porque ele é amoroso e ele é santo. Mas o texto aqui também nos fala de que Deus, ele é justo e ele é terrível em seus juízos, pois ele odeia o pecado e de modo algum terá por inocente o culpado. Deus odeia o pecado. E a melhor maneira de nós compreendermos o ódio que Deus tem pelo pecado, a ira de Deus pelo pecado, é olharmos para a cruz de Cristo. A ira de Deus em relação ao erro, ao pecado, é tão grande que não haveria na criação inteira um ser criado capaz de suportar esta ira. Há aqueles que dizem que Jesus Cristo não é Deus, é apenas o primeiro anjo que foi criado. Mas se Jesus ele não fosse Deus e ele fosse apenas um primeiro anjo a ser criado, esse Jesus, ele não poderia salvar ninguém, porque a maior das criaturas não seria capaz de suportar a ira de Deus pelo pecado. Foi por isso que Deus se fez, na pessoa de Cristo, se fez homem para morrer no nosso lugar. Mas vamos pensar um pouquinho sobre a ira de Deus. E alguém pode pensar, olha, mas nós estamos falando sobre o amor de Deus, agora vamos falar sobre a ira. A ira de Deus é expressão do seu amor e da sua santidade. Porque a ira de Deus nada mais é do que a resposta de Deus ao problema do mal. A ira é expressão do amor de Deus, porque a ira de Deus nada mais é do que a resposta correta ao problema do mal. O que é que nós poderíamos falar de Deus? Vamos tentar imaginar isto, conforme a Bíblia nos descreve. O que é que nós iríamos falar de Deus se lá quando houve a rebelião nos céus, como nos é descrita lá em Apocalipse, e Lúcifer se levanta e 1/3 dos anjos se levantam,
O que é que nós poderíamos pensar se Deus simplesmente ficasse olhando, sem reação, porque Ele é bom, Ele é misericordioso, e Ele simplesmente ficasse olhando toda aquela deteriorização, todo aquele desmoronamento? Não, Deus ele é amoroso. E é por isso que Ele responde com energia em relação ao problema do mal. E foi por isso que Satanás e aqueles que o seguiram foram derrotados e lançados à terra, sabendo que pouco tempo lhes resta. O que nós diríamos de um Deus que, de repente, olhasse para a terra com tantas coisas horrorosas acontecendo, que não precisamos nem descrever, homens e mulheres fazendo coisas tão terríveis? O que nós falaríamos de um Deus que, de repente, simplesmente olhasse e falasse: olha, não posso fazer nada, porque eu sou amor? Isso seria amor? Ou seria omissão? Não. Deus, Ele ama, Ele é santo, e a base da ira de Deus é a sua santidade. E a santidade de Deus o faz agir e dar uma resposta correta ao problema do mal. E é por isso que Ele não suporta o pecado. Ele ama o indivíduo, Ele ama a pessoa, mas Ele odeia o pecado. E aqueles que rejeitam a Cristo e insistem em viver como inimigos de Deus, haverá o dia em que eles serão realmente tratados e saberão o que é ser um inimigo de Deus. Receberão a ira de Deus. Então veja que a ira de Deus não é algo parecido com a nossa ira. O ser humano, quando ele se ira, quando ele fica com raiva, a base da nossa ira é a nossa imperfeição, certo? Às vezes nós somos chatos, nós somos pessoas impacientes, e por causa disso nós nos iramos. E, em outras palavras, a base da ira humana é o seu próprio pecado, mas a ira de Deus não. A base da ira de Deus é a sua santidade. Que maravilha saber que Deus ele é tão amoroso ao ponto de não suportar o mal. E é por isso que Deus ele proveu, ele providenciou uma solução para o problema do mal. E a solução foi aquela que nós conhecemos e vamos ver bem detalhadamente na próxima matéria. Foi quando ele se faz homem na pessoa de Cristo. O Verbo se faz carne e vem habitar entre nós, para na cruz do Calvário receber então a punição. É por isso que nós falamos que na cruz, Jesus ele não estava dando satisfação a Satanás ou coisa parecida. Satanás é ninguém perto de Deus. Satanás é alguém que está com os dias já contados. O dia do seu fim já está marcado e ele sabe muito bem isso. Na cruz, Jesus não está resolvendo o problema com as trevas, não. Na cruz, Deus está resolvendo um problema dele consigo mesmo. Na cruz, Deus que nos ama tanto, mas que precisa punir o pecado. Na cruz, Deus, ele vai na pessoa de Cristo. E somente Ele, na sua grandeza, seria capaz de fazer isso. Seria capaz de receber sobre si o castigo e o peso da sua ira. Uma ira que é amorosa e santa. Então, Deus é um Deus amoroso. Essa, portanto, foi a nossa primeira aula dentro deste tema, que é o Deus triuno. E destacamos aqui 3 aspectos, sobre a doutrina da Trindade. Primeiramente, que Deus é um Deus triuno. Historicamente, este tem sido um dos grandes desafios para os estudiosos. Entender como que Deus, ao mesmo tempo, é um e, ao mesmo tempo, se revela de uma forma plural. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é um Deus triuno, é um Deus único. Vimos também a respeito da grandeza de Deus. Deus tentar
compreender Deus, tentar colocar Deus na nossa mente seria igual tentar colocar o mar, o oceano, em um pequeno vidro, num pequeno recipiente. Ou seja, a nossa mente ela não é capaz de abarcar a grandeza de Deus. Deus ele é maravilhoso no seu ser. Vimos também a respeito do amor de Deus. Deus que é um Deus amoroso, santo, benigno, misericordioso, longânimo. Que essa aula traga para você não apenas a possibilidade de começar a estudar e a pensar a respeito da Trindade de uma forma correta e adequada, mas que, acima de tudo, essa aula traga ao seu coração, aí na situação que você está enfrentando, não sei quais são os problemas, as ansiedades, as dificuldades, os perigos, enfim, os desafios que você tem, aí onde você mora, mas uma coisa eu sei, Deus é o mesmo. E Deus é este Deus amoroso, grande, benigno, poderoso, que se revela como sendo o nosso Pai. Que você sinta os braços fortes do Pai envolvendo você e entendendo que esses braços desejam abraçar não apenas você, mas todas as pessoas com as quais você convive, pessoas da sua cidade, da sua tribo, da sua nação e de todas as nações até os confins da terra.